Gente, vamos começar. Nesse momento, nós vamos fazer um minuto de silêncio em homenagem às famílias enlutadas pelas perdas de seus entes queridos devido à pandemia. Vamos fazer. Também manifestamos o nosso reconhecimento e agradecemos a todos aqueles da área da saúde que trabalham sem cessar, às vezes até a exaustão, para salvar vidas. É uma moção nossa de agradecimento. Faço uma moção de pesar pela perda da Rabinovitch, a dama da psicanálise. Faleceu ontem. Antes de iniciar nossas palestras, eu gostaria de falar sobre a nossa escola, a Escola Freudiana de BH e EPSE. Eu vou ler um pequeno trecho que saiu na revista Grifos, a nossa revista, comemorando os 25 anos do IEPSE, um pequeno trecho de João Francisco Neves, que foi um dos fundadores. Foi no início dos anos 60, do século passado, que aqui aportou o professor Malomar, trazendo a psicanálise. Tendo se formado em Viena, entendia ele que todo analista, mesmo que só de adulto, deveria conduzir pelo menos uma análise completa de uma criança ou de um adolescente como um dos pré-requisitos de sua formação. Malomar, em Belo Horizonte, criou, então, uma clínica psicanalítica voltada especialmente para crianças e adolescentes. Tratava-se de um campo de estudo, pesquisa e reflexão, num segmento em que a psicanálise naquela época, pelo menos em Belo Horizonte, estava ainda engateando ou não existia. E foi nesse cadinho composto por psicanalistas, alguns ainda em formação, que o IEPS foi sendo forjado, embora ninguém conscientemente se desse conta. Além de Malomar Lund Edweis, são fundadores do IEPS João Francisco Neves, psicanalista, e a nossa querida Nara França Chagas. Passado o tempo, em 2008, uma onda gigantesca de debates invadiu o IEPS. E uma palavra apareceu, uma frase: Escola Freudiana de Belo Horizonte. O significante escola insere-se no universo contemporâneo. Lugar esse onde sujeitos com níveis diferentes de experiência na praxis psicanalítica se nivelam no mundo novo, tentando entender o que é fazer escola. É um movimento de abertura de um espaço que foi criado onde escola é mais que escola e onde o significante IEPSE se conservou, articulado como um acessório, mostrando que o psicanalista passou a ser, então, uma letra, um resto, uma carta sempre a caminho. O IEPSE cresceu e virou Escola Freudiana de BH e IEPSE. Ultrapassou fronteiras, cresceu e virou um espaço só consolidado em Belo Horizonte,
de formação de psicanalistas e transmissão de psicanálise segundo rigorosamente a nossa ética. Hoje, o IEPS se transformou em escola freudiana com seminários, carteiras, um espaço de formação de psicanalistas, mas sempre conservando o nosso entusiasmo, que nós trazemos hoje para o nosso pré-fórum, sempre concernente com a formação de psicanalistas e transmissão da psicanálise. Vamos ver, então, a primeira palestrante, Regina Pacheco. Regina Pacheco é psicóloga, psicanalista, pós-graduada em teoria psicanalítica pela UFMG, professora titular de psicanálise da Faculdade Metropolitana de Belo Horizonte, analista institucional, especialista na coordenação de grupos operativos. Vamos ouvi-la. Regina, a palestra é toda sua, a palavra também. Bem, bom dia para todos, meus colegas, né? O público em geral, novos amigos, não é? Eu queria, em primeiro lugar, agradecer aí o convite do IEPS, né? Da Escola Freudiana de Belo Horizonte, do qual faço parte, não é? O convite para estar aqui, não é? Compartilhando com vocês uma experiência e um pensar sobre esse texto fantástico, que é o Sujeito na Massa de Erros. Bem, o meu trabalho chama Iguais. Eu sou, eu mesmo, de vejo de todo mundo. Ele ao amor, nós desigualamos. E sozinhozinho não estou. Adió. Grande Sertão Veredas, João Guimarães Rosa. Qual é a minha expectativa no retorno à leitura deste texto? Psicologia de grupo e análise do ego. Outra tradução, como aqui adotada, psicologia das massas e análise do ego. Em relação ao contexto histórico que nos encontramos hoje, há um século depois de sua publicação por Sigmund Freud, fui buscar no tinteiro o que me foi deixado de escrever e de dizer sobre a experiência significativa com a análise das instituições, tendo como base os textos sociais de Freud, em especial que nos mostra a vida das instituições. Concordo com o que Eugênio Henriquez afirma em sua obra Da Horda ao Estado. Abre aspas. Parece-nos que ninguém ainda rendeu a homenagem merecida, mesmo se numa primeira análise ela se apresenta um tanto desarticulada, com observações fulgurantes, mas sempre acompanhada de uma demonstração rigorosa. Aí tem uma nota de rodapé, né? Nesse evento, celebramos o reconhecimento que este texto merece. Vamos esmiuçá-lo à luz da passagem de um século, quando Freud nos possibilitou entrar na vida das instituições e compreender como se dá a natureza dos vínculos sociais delas, como e por que elas funcionam. Vamos considerar que, desde 1913, em Totem Tabu, Freud já havia escrito toda a especulação filosófica acerca da origem do social e da cultura, a gênese das instituições. Isso que Freud fala há exatos 100 anos é do objeto da psicanálise. Qual é esse objeto? A estrutura do sujeito psíquico, seu inconsciente, tal como ele o tem no psiquismo dos doentes, das crianças e dos neuróticos.
os textos ditos, abre aspas, sociais, né, de Freud, me são significativos desde 1977, com a inovadora e marcante visão de Célio Garcia e os encontros com Max Pagès, pioneiro da psicossociologia francesa, com sua obra A Vida Afetiva dos Grupos, um clássico. A genialidade de Célio Garcia, com sua generosidade, amizade, maestria, devemos os vínculos com o movimento institucionalista de estudos, conceitos e estratégias, com base na psicanálise, de uma clínica do social, atenta para a subjetividade de cada indivíduo, em formações contemporâneas que porta os ensinamentos de Lacan e que transpôs os limites das Gerais e do Brasil. Além do que, depois veio a se tornar redes internacionais muito ativas. Aproveito a ocasião para render uma homenagem ao aniversário de 1 ano de falecimento do Célio Garcia, que ocorreu exatamente em 29 de abril de 2020. A ele, nossos eternos agradecimentos. Tudo resultara num circuito de experiência, de formação e supervisões com alguns dos expoentes do movimento de análise institucional, como Marisa Sanabria, de Belo Horizonte, Pichon Rivière, né, naturalizado francês, argentino, desculpem, Armando Bauléu, discípulo de Pichon, Gregório Barenblit, que atualmente mora em Belo Horizonte, entre outros. Vou usar como referência para desenvolver meu raciocínio o termo, abre aspas, grupo, fecha aspas, não como equivalente à massa e à multidão, pois esse termo fez parte da leitura que fizemos ao tomar posse desta obra de Freud, Psicologia de Grupo e Análise do Ego, para abrir espaço à psicologia individual, abre aspas. Se assim reconhecemos que o objetivo é aparelhar o grupo com os atributos do indivíduo. Freud, né, do texto. Comungo com o ponto de vista de Eugênio Henriquez, quando em sua obra Da Ordem ao Estado, diz que, abre aspas, estamos frente a 3 tipos de fenômenos. Os processos narcisistas, relativos à psicologia individual, os fenômenos sociais, relativos à psicologia individual, que é, ao mesmo tempo, uma psicologia social, nos quais a relação com o outro é estabelecida em número reduzido. Como exemplos, as relações familiares, médico e paciente, casal, amigos, etc. E, por último, o terceiro, os fenômenos de massa, psicologia social com atributos particulares, mas que não pode ser dissociada da psicologia social geral. Fecha aspas. Primeiro, pretendo reafirmar alguns pontos desse texto que me foram marcantes na nossa prática com grupos desde os anos de 1980. Então, nesse quadro, eu fiz um resumo, não é, das características que acontecem, né, nas transformações psicossociais que acontece com o indivíduo quando ele está em grupo. Bem, a afetividade aumenta, a ética também aumenta quando o indivíduo está em grupo, as emoções e a impulsividade se elevam, a espontaneidade também, a capacidade de ação, e ação aqui não no sentido de uma ação que carrega a razão e o intelectual, mas no sentido da criação, da criatividade, não é? Que aumenta, a capacidade de mudança em grupo se eleva, a ilusão e a fé. Bem, em contrapartida, o poder de crítica se reduz, o controle e as inibições, a verdade, não é? Se reduz
E aqui é importante lembrar, não é, que as fake news, nesse momento que estamos vivendo, é uma prova disso, já que temos apps, não é, até para comprovar se é fato ou fake. Ou seja, a verdade não é prioridade dos grupos. Bem, e, por último, a capacidade intelectual no sentido da lógica, da intelectividade, também se reduz drasticamente no grupo, como uma transformação psicossocial. A estratégia que Freud coloca nesse texto seria contrabalançar esses aspectos, ampliando essas contradições entre, né, aquelas transformações que se elevam e aquelas que se reduzem, né, para encontrar um encaminhamento que seja mais enriquecedor. Ok, Patrícia. Bem, a condição alternativa, repetir, que Freud nos coloca como uma solução para contrabalançar alguns dos aspectos desencadeados pela função grupal, trazidos pela formação do grupo, é: o problema consiste em saber como conseguir para o grupo exatamente aqueles aspectos que eram característicos do indivíduo e neles se extinguiram pela formação do grupo, pois o indivíduo, fora do grupo primitivo, possuía sua própria continuidade, sua autoconsciência, suas tradições e mantinha-se afastado de seus rivais. Uma citação desse texto em Freud. Cada vez mais, penso ser essa a condição que mais possibilita a elevação do grupo em termos de produção, do que o esforço de nele introduzir uma organização tal que, abre aspas, neutralize, fecha aspas, as manifestações da mente grupal, como defendem McDougall em seu livro A Mente Grupal, The Group Mind, né, de 1920, Freud traz nesse texto, assim como outros pensadores, principalmente da visão positivista americana, dos pensadores americanos. Significa abrir espaço para a psicologia individual, ou seja, fortalecer a horizontalidade através da verticalidade e aplicar a noção de transversalidade de Guattari. Dessa maneira, é possível ao grupo estabelecer uma consciência histórica grupal, situando-se no tempo e no espaço. Outro ponto crucial é a hipótese levantada por Freud para a explicação psicológica da alteração mental que é experimentada pelo indivíduo no grupo. A sugestão que, como fenômeno envolvente, tal qual a hipnose ou a mana, né, entre aspas, sendo um enigma, Freud vai buscar, por via da já conhecida pela psicanálise, né, que é o conceito de libido, para lançar à luz a psicologia de grupo. Libido é expressão extraída da teoria das emoções. Damos esse nome à energia considerada como uma magnitude quantitativa, embora, na realidade, não seja presentemente mensurável. Daquelas pulsões que têm a ver com tudo que pode ser abrangido sob a palavra amor. Amor libido. Só pelo amor, eros, o indivíduo abandona a sua distintividade no grupo e permite a sugestão. Harmoniza com o grupo em vez de se colocar em oposição. A mesma energia, essa fonte, não é? Libido, ela é de destruição, bem como de construção. Ou seja, a psicanálise nos ensina que todas as tendências constituem expressão das mesmas pulsões de vida e de morte. A relação entre os sexos, esses impulsos forçam seu caminho
no sentido da união sexual, mas em outras circunstâncias são desviados desse objetivo ou impedidos de atingi-lo, embora sempre conservem bastante de sua natureza original para manter reconhecível sua identidade, que é, né, o que eles chamam da pulsão sexual. Vou utilizar como imagem a produção de um dos principais grupos que trabalhamos no início da implantação de um projeto de análise institucional que foi nomeado pelo próprio grupo como uns iguais. Abre aspas, uns iguais, fecha aspas, que eu tomei como título desse texto. Esse uns iguais, nessa produção desse grupo, traduz as diferenças individuais, o círculo, roda, os vínculos, o dentro e o fora, os papéis do coordenador e do monitor, ou seja, o esquema corporal do grupo. Por favor, Patrícia. Bem, aqui, então, foi uma peça que esse grupo fez como produção do grupo, não é? Ela é feita em metal, não é? E ela foi feita em metal, e aqui há uma representação de cada participante do grupo. Eram 22 homens, não é? Eles tentaram até colocar, né, fisicamente de acordo com cada um, os tamanhos, etc, etc. Eles estão aqui, né, num círculo, numa roda. Né? Do lado de fora, aqui, sentadinho no banco, né, eles colocaram o coordenador, né, que é o psicólogo que estava atendendo esse grupo, e o monitor. Né? Usamos esse coordenador e monitor como nomeação para aqueles profissionais que coordenam os grupos. Não é? Bem, aqui podemos ver, não é? A verticalidade, que é a história de cada indivíduo, né? O que ele traz para o grupo, né? A horizontalidade, que fica melhor no outro. Aqui é a mesma imagem, uma outra perspectiva. Então, o que está aqui em roxo, né, lilás, seria o que a gente chama da horizontalidade, ou seja, aquilo que vai se fazendo na inter-relação entre os indivíduos, né? Aquilo que vai se formando ali a partir das histórias individuais. Não é? Então, é a própria história do grupo que vai se formando ali nos encontros. Né? E a transversalidade, nós vamos falar um pouquinho mais daqui a pouco, é aquilo que atravessa do social, né, da cultura, né, para dentro do grupo, né, influenciando a dinâmica do grupo, né, e perpassa para o fora. Ou seja, também quando sai do grupo para o social, para a cultura, né, leva efeitos. Né, e são esses efeitos que são transformador, né, do social, né, que permite uma sustentação das transformações grupais. Freud nos recorda que os grupos se constituem em tipos muito variados. Grupos efêmeros, grupos artificiais ou estáveis, né? Ele se dedica muito à igreja e ao exército como exemplo, né, de grupos artificiais, grupos homogêneos ou heterogêneos, grupos com líder, grupos sem líder e grupos naturais. Segundo ele, a estrutura do grupo é determinada pela natureza da relação com o líder e que os grupos são mantidos por uma força externa que se traduz também pelo tipo de identificação. A existência dessa força externa ou estrutura é que diferencia os grupos. São dois os laços que se estabelecem.
o laço de cada membro do grupo com o líder e o laço entre os líderes, desculpe, entre os membros. Além disso, há um ponto nodal na estrutura libidinal dos grupos que é explicado pela distinção da colocação do objeto no lugar de, abre aspas, ideal do eu, fecha aspas, ou, abre aspas, eu ideal, fecha aspas, que também contribui com a descrição teórica de duas espécies de vínculos que Freud vai explorar neste texto. A máxima de Freud, de que é impossível aprender a natureza de um grupo se desprezar o líder, que pode ser ocupado por uma ideia, demarca muitas coisas importantes. O sentimento social, assim, se baseia na inversão daquilo que, a princípio, constituía um sentimento hostil em uma ligação de tonalidade positiva, da natureza de uma identificação. De acordo com Freud, pode-se ampliar para uma certa, abre aspas, ciência dos grupos, fecha aspas, que essa obra aponta. Bem, eu vou trazer agora para vocês o projeto de hominização, né, que é exatamente essa experiência da psicanálise fora do silêncio do consultório. E aqui eu gostaria, está na nota de rodapé, de salientar que esse projeto foi criado e realizado em coautoria com Terezinha Sete, né? E a ela, meu agradecimento especial. O projeto de hominização foi ressaltado no FES Internacional Multidisciplinar Congress of Men, em 1995, como um modelo brasileiro de integrar aspectos pessoais e profissionais para a construção de uma psicologia social da singularidade brasileira. Todos os pontos cruciais que foram extraídos deste texto para a criação da tecnologia de hominização, ou seja, a prática clínica com os grupos e seus efeitos, termo esse que tomamos de empréstimo de Teilhard de Chardin, não é? Por isso denominamos de hominização. Esse termo pegamos emprestado do Teilhard de Chardin, criador à época desse neologismo em seu livro O Fenômeno Humano, de 1940, não é? Em que ele, eu vou falar aqui, ler aqui junto, a epígrafe. Teilhard de Chardin viveu de 1881 a 1955, foi considerado um dos gênios do século XX, foi um jesuíta francês, geólogo e paleontólogo, cientista e místico, pensador e teólogo. Ele escreveu esse livro, O Fenômeno Humano, que muito nos ajudou. A proposta nossa, né, com o projeto de hominização, é uma intervenção-investigação publicada em 1986, constava, quando essa primeira publicação, de 36 grupos com 662 pessoas, dos mais diversos níveis de escolaridade, incluindo analfabetos, em uma empresa de Minas Gerais. Ampliou-se essa proposta em 1995 para cerca de 700 grupos, com mais de 10.000 pessoas de diversos níveis socioculturais e dos mais diversos segmentos empresariais do Brasil. O projeto de hominização decorre da psicologia institucional de base analítica, já que tem como base a teoria dos grupos operativos de Pichon-Rivière. Foi um psicanalista, psiquiatra, não é? Francês, que se naturalizou na Argentina, como argentino. O cerne da teoria de Pichon é uma estrutura grupal revolucionária, no sentido de ser triangular, ou seja, a dinâmica do grupo se dá na triangulação. Grupo, tarefa, coordenador, né? Ou analista de grupo, como a gente chama.
Nesse laço do grupo com a tarefa, introduzimos a produção comum. Aquela primeira imagem que eu apresentei para vocês foi uma produção daquele grupo. Nossa clínica psicanalítica com grupos vai versar exatamente aí nesse fio condutor, que é a produção grupal, através das noções de razão versus afeto, de grupos operativos, e ação e criação, né? Que nós introduzimos através do projeto de humanização. Não é? Porque a humanização, né, tem um significado de criação. Um grupo nessa horda humana, um grupo nasce, horda humana, um vislumbre de humanidade. E sua grandeza consiste em acreditar nesse vislumbre. Só assim pode tornar-se comunidade. Na máxima de Fuchs, encontra-se um postulado importante que abre uma perspectiva esperançosa e complexa. Que cada membro do grupo aceite e realize não somente a sua individualidade, como também a individualidade de todos os seus iguais do grupo. O desafio da humanização é fazer uso de um espaço no grupo para caber às diferenças individuais sem destruir. A comunicação que importa como fator de criação e organização é aquela que inclui os segredos, o ruído, a desordem, o tropeço, enfim, o aleatório. É o inconsciente, abre aspas, institucional, fecha aspas, que ultrapassa a noção de inconsciente grupal, dando passagem à produção desejante do grupo, né? Que é feita através da transversalidade. Também buscamos, separadamente ou não, outros caminhos do saber para idealizar a nossa praxis com a humanização. O teatro, a poesia, a música e a técnica corporal. As tarefas que permitem o intercâmbio corporal merecem uma parte, pois acrescentam uma série de rendimentos ao esquema corporal do grupo, que, perpassando pelo corpo erógeno dele, contribui para fazer saltar outra palavra de ação do grupo, não é? Uma palavra mais plena. Lacan, quando trata do desejo, a vida e a morte, no seminário, livro 2, O Eu na Teoria de Freud na Técnica da Psicanálise, diz que a experiência moderna despertou de uma longa fascinação pela propriedade da consciência e considera a existência do homem na estrutura que lhe é própria, a do desejo. Eis o único ponto a partir do qual se pode explicar que haja homens. Abre aspas. Não homens enquanto rebanho, porém homens que falam, com essa fala que introduz no mundo algo que pesa tanto quanto o real todo. Entrada no mundo do homem criador. Tratamos os grupos como lugar onde é possível propiciar as diferenças dos uns iguais. É no reconhecimento das diferenças que se pode reencontrar nelas a igualdade, no sentido da união e da equitatividade de direitos, mas não no sentido da uniformidade, nem da identidade, nem da equivalência, como bem prefaciou Gregório Barenbich em nosso primeiro livro, de 1986. Proposta que se desenvolveu num lugar marcado, atravessado e transversalizado por determinações muito concretas e específicas, que é a empresa. Um grupo sempre anuncia um mais além, que pode ser escutado ou omitido. Na enunciação está sua potencialidade transformadora, um desencadeador de efeitos, como um espaço transgressivo, lugar em que se introduz uma trama complexa e multifacetada de determinantes institucionais, biológicos, econômicos e políticos.
como um espaço aberto, intermediário e circunscrito entre a psicologia individual e a multidão ou massa. Um dos pontos que norteia a nossa ideia de operação de pequenos grupos como meio de potência, o entre. A deixa assinalada por Freud na obra Referência de Echeverria. É importante frisar a afinidade com a teoria e prática de Cartel, introduzido por Lacan, que passei a conhecer e vivenciar posteriormente. Para falar dessa experiência, né, do projeto de organização, de análise institucional que eu estou relatando para vocês, vale a pena voltar no tema da desalienação que acontece no processo grupal, determinada pela estrutura de transferência triangular da relação com o coordenador. Oportunidade de, abre aspas, desmistificação, fecha aspas, dos papéis de poder, estes mistificados pelo modelo social e mantidos cristalizados para garantir a maior defasagem entre as classes sociais, facilitando, assim, a massificação da diferenciação humana via repressão do desejo e, portanto, estabelecendo a perpetuação do modelo autoritário. Então, essa é uma citação, né, que está aí, uma nota de rodapé, a referência. Bem, a fala é livre nesses grupos, e cada participante membro se expressa como convém ao seu sentimento e percepção. Porém, seguimos uma sequência, uma regra de fala, estratégia que adotamos como um ritual, em que se exercita a lenda dos 7 sábios da Grécia e o objeto que passo a contar para vocês. Encontramos em Daniel Sibony, Dever Consciente, essa ligação entre a formação do grupo e a emergência do objeto. O grupo em questão é o dos 7 sábios da Grécia. E o objeto é uma taça de ouro, que chega não se sabe de onde, de origem, sem dúvida, divina, e que deve ser atribuída ao mais sábio, entre aspas, né? Nas narrativas, ela é frequentemente atribuída a Tales, que cede a um outro, o qual ele reconhece como o mais sábio. Este cede a um terceiro, e assim sucessivamente. E o rastro desse objeto se fecha fazendo a volta até o primeiro, já que o 7º sábio retorna a taça a Tales, que de imediato a consagra ao deus Apolo. Dessa forma, o grupo dos 7 sábios é um círculo, um ciclo que se fecha com a recusa, a taça como o saber. E aqui eu estou passando a taça do saber para vocês, né? Então, vamos ver os vários sentidos que um grupo tem, né? No sentido etimológico da palavra grupo. Um primeiro é gruppo ou grupo, que vem do italiano nudo, que é nó. Então, múltiplos fios de diferentes cores e ou intensidade que formam um nó. Fios desejantes, econômicos, sócio-históricos, políticos, filamentos ou atamentos, uma rede de identificação e transferência. Um amontoado campo de problemáticas como caleidoscópio de múltiplas inscrições. Então, esse é um sentido, né, que o grupo tem, essa palavra, a partir de nó. E um segundo significado, né, que vem do germânico ocidental, crupo, cropinido, no italiano antigo provençal, que significa massa arredondada, círculo. Redondo como ancas, corpo feminino, metáfora do útero, esquema corporal, sensações, percepções, concepções, afetos, memórias e imagens.
Mais tarde vem fazer alusão a conjunto reunião. Os cavaleiros da mesa redonda, né? Todos conhecem, né? Ideias da igualdade. Todos devem estar na mesma distância do centro. Então, são duas linhas de ação no grupo, né? Por essa etimologia. Nó, como lugar da surpresa, da perplexidade, a política, é política e poesia. É uma matriz de dinâmicas psíquicas e sociais. E círculo, que é o lugar do nascer ou curar. Nascer ou curar no sentido da conquista da autonomia. E nos leva, esse sentido, a atuar e pensar e, antes de tudo, a sonhar. Bem, esse espaço-potência, eixo no qual inserimos o diálogo entre arte, imagem e o discurso da psicanálise, é o que ilumina o percurso do nosso trabalho clínico com os grupos. Atuamos nessa área potência, que é a da energia verdadeiramente do humano possível, capaz de reconstruir as relações grupais, institucionais, que o Winnicott traz em O Brincar e a Realidade. Abre aspas. A terceira parte da vida de um ser humano, parte que não podemos ignorar, constitui uma área intermediária de experimentação, para a qual constitui tanto a realidade interna, que a gente chama de realidade psíquica, quanto a vida externa, né? O Winnicott nos ensina a ser essa uma área que não é disputada por ninguém, já que ela existe como lugar de repouso na perpétua tarefa de existir, mantendo as realidades interna e externa separadas, ainda que interrelacionadas. A ele devemos o conceito de objeto transicional, fundamental no jogo permitido ao bebê, uma substância da ilusão-desilusão deste, e que na vida adulta é inerente à arte e à religião. E o Winnicott também acrescenta que o natural é o brincar. O fenômeno altamente aperfeiçoado do século XX é a psicanálise. E que para o psicanalista não deixa de ser valioso que se lhe recorde constantemente não apenas aquilo que é devido a Freud, mas também o que devemos à coisa natural e universal, que se chama brincar. Em 1953, já deveria renunciar à prática da psicanálise todo analista que não conseguisse alcançar em seu horizonte a subjetividade de sua época. Em 1953, Jacques Lacan disse que deveria renunciar à prática da psicanálise todo analista que não conseguisse alcançar em seu horizonte a época. Como a maioria dos colegas, eu tenho feito um esforço para tirar de dentro do tinteiro a subjetividade de nossa época, que deve ser falada e escrita para ajudar a alcançar uma releitura desta obra sob um novo olhar das instituições atuais, principalmente nesse momento, né, de pandemia. Embora eu já esteja fora de muitas delas, né, das instituições. Faço parte da Escola Freudiana de Belo Horizonte, EPS, a qual tenho a honra de representar e de oferecer essa pequena contribuição. Claro, me refiro também às várias instituições que atravessaram a minha vida e a dos meus pacientes. No meu caso, saí do espaço da psicanálise social, das instituições, do fora do divã, para o espaço do consultório, da clínica individual, do 1 a 1. Avanços e recuos da história é preciso para refletir sobre a aridez deixada pela denominação, abre aspas, recursos humanos, fecha aspas, com a qual passou-se a nomear as pessoas dentro das organizações. E alastrou-se por todas as instituições, desde as empresas privadas, as públicas, na educação, na saúde e até na academia. Sendo assim, instalou-se uma forma de sofrer comum nas instituições. A gestão do sofrimento se tornou uniforme em todas as organizações e instituições. Nomear o espaço e o trabalho dos psicólogos, pedagogos, psicanalistas, sociólogos,
assistentes sociais, etc., nas organizações, como gestão de recursos humanos. Quem são os que sofrem no trabalho? Assim como quem cuida deles. Como são nomeados? Recursos humanos, o que pode significar? Gente não é um recurso. Foi um artigo que escrevi para um jornal Estado de Minas, né, em 2002, me parece. Então, ali os dados. Para finalizar, vou pontuar aqueles aspectos que estão nas entrelinhas desse texto, os vazios e as questões deixadas por Freud no pós-escrito. Estou terminando, gente. Separei 2 aspectos que me parecem mais promissores hoje. O primeiro é que sua indagação nesta obra lhe parece provisória. Há numerosos caminhos laterais que evitou de seguir, mas que podem, nesses tempos difíceis, oferecer-nos promessas de compreensão outras. E o segundo é que a criação é o mito do herói, o poeta que dera o passo, indo para o mundo e libertando-se do grupo. É assim como um ponto do desenvolvimento mental da humanidade, que pode ser possível, né? Esse novo ponto de desenvolvimento, essa nova, né, humanidade, através da arte, com a qual o indivíduo emerge da psicologia de grupo e funda a psicologia individual, que é o que nós estamos experimentando nessa pandemia. Para desenvolver princípios sobre o líder identificados nessa obra, que possam contribuir para uma outra reflexão sobre uma psicologia social da singularidade brasileira, termino por mencionar um diálogo recortado de Grande Sertão Veredas. Raciocinei isso com o compadre Meuquelelém e ele duvidou com a cabeça. Teobaldo, a colheita é comum, mas o capinar é sozinho. O senhor sabe? Já tenteou sofrido o ar que é saudade? Disse que tem saudade de ideia e saudade de coração. Ah, moço, toda saudade é uma espécie de velhice. Abre aspas. Olhe, o que devia de haver era de se reunirem-se os sábios, políticos, constituições gradas, fecharam o definitiva noção, proclamar por uma vez artes, assembleias, que não tem diabo nenhum, não existe, não pode, valor de lei. Só assim davam tranquilidade boa a gente. Por que o governo não cuida? Ah, eu sei que não é possível. Não me assente o senhor por Beócio. Muito obrigada. Bem, gente, Regina, muito obrigado. A sua palestra foi maravilhosa. Sem dúvida, vai haver debates em torno. Nós passamos agora para a palestra da Bárbara Guatimozin. A Bárbara é psicanalista, membro do Fórum do Campo Lacaniano BH do Brasil. Tem vários artigos publicados em revistas e coletâneas de psicanálise. É organizadora do livro Em Torno do Cartel, pelo Fórum Lacaniano. Mestre e doutora em estudos literários pela UFMG. Vamos ouvi-la. Bárbara, a palavra é sua. Bom, eu gostaria de agradecer o convite, né, do IEPS para esse pré-fórum, né, nosso segundo pré-fórum. Tivemos, né, 2 grandes perdas recentes, né, que foi o Contardo Caligares e a Diana Rabinovich, que nos deixaram, né, esse mês, e realmente são pessoas muito que a gente tem
em grande conta pelo trabalho que fizeram com a psicanálise. Eu tive a honra de poder vê-los presencialmente, né, participando de seminários e palestras. Isso é uma raridade hoje, né, a gente poder dizer, eu vi essas pessoas presencialmente. Então, realmente é uma perda e a gente não deve esquecer de homenageá-los pelo trabalho precioso que fizeram. Bom, eu intitulei meu texto O Heroísmo de Ser Comum, ou Além do Grupo pelo Feminino. A partir de uma coisa que sempre me impressionou da primeira vez que eu li o trabalho do Freud, né, da psicologia de massa e análise do eu. Regina, né, traduziu como grupo, e ela tem razão, o grupo perpassa a questão da psicologia das massas. E há muitas variantes, mas eu preferi manter, né, o Massa em Psicologia do Freud, análise, né, para a gente até explorar um pouco depois, né, essa ideia dos grupos, das variantes grupais. Bom, então, Psicologia das Massas e Análise do Eu, né, faz 100 anos, sem deixar de ser um texto atualíssimo e constrangedor. Como quase sempre acontece em Freud, o texto é extraordinariamente simples e enormemente complexo. Se alguém me passar um endereço de e-mail, eu posso mandar o texto. Tá? Estou com ele aqui na minha tela. Bom, então, isso sempre, né, acontece em Freud, então, essa complexidade no simples. Para começar, ele escreve em sua introdução, né, introdução ao texto, que a psicologia individual é, ao mesmo tempo, também psicologia social. Para depois dizer, né, com Le Bon, que o indivíduo em grupo se distingue do indivíduo em isolamento. Aqui podemos ainda observar uma distinção conceitual a partir de Lacan, a de que o indivíduo não é idêntico ao sujeito, que não é uno, né, o indivíduo, o sujeito. O sujeito é dividido, assim como o seu sucedâneo, que vem depois na conceituação lacaniana, o ser falante, né, o parletre. A massa psicológica, uma citação aqui do Freud, é um ser provisório formado por elementos heterogêneos, que por um momento se combinam exatamente como as células que constituem um corpo vivo formam, por sua reunião, um novo ser, que apresenta, né, características muito diferentes daquelas possuídas por cada uma das células isoladamente. O todo não é a soma das partes, né? É o que Freud está querendo aqui dizer. Né? O que aconteceu? Qual que é o elo, então, que liga cada um, né, cada um dos sujeitos e a massa? Entre a psicologia individual e a social, é o que parece perguntar Freud. Freud, caminhando na reflexão com Le Bon, destaca que o que distingue os indivíduos se desvanece, se apaga na massa. O hétero, né, submerge no homo, né, no igual, o heterogêneo submerge no homogêneo, a superestrutura psíquica, que é muito interessante, né, psique oberbal, que apresenta as dessemelhanças, que é o que o Freud chama, o diferente no sujeito é uma superestrutura, é muito interessante a gente depois pensar o que isso pode implicar na estrutura do Saint-Homme, com Lacan, mas é uma parte. Bom, então, essa superestrutura psíquica, que é a singularidade do sujeito, ela é removida e o fundamento inconsciente, que é semelhante a todos, fica exposto. Né? Aqui, uma frase que eu achei interessante, atribuída a Hitler. Tu não és nada, teu povo é tudo. Eu acho que, bom, mesmo sem ser comprovada, essas frases atribuídas dizem muito, né, do sujeito a qual elas são atribuídas. Bom,
Mas se desaparecem dotes particulares nos grupos de cada um, né, uma coisa que Regina já explorou, aparecem alguns aspectos novos. O indivíduo na massa cresce em poder e responsabilidade. Constata-se alta sugestionabilidade e contágio, chegando à alienação psicótica, que é um tipo de amor que convém ao grupo e o favorece, mas, como veremos, não de modo civilizatório. É interessante que o Freud distingue aqui bem radicalmente grupo ou massa, né, a civilização, né, e também há amores, né, que convêm à massa e há amores que não favorecem a massa, como também as neuroses. É muito interessante, a gente vai voltar a isso. Bom, então, esse tipo de amor favorece o grupo, mas não de modo civilizatório, né? A hipnose. Além disso, pelo simples fato de fazer parte de uma massa organizada, isso aqui é uma citação do Freud, um homem desce vários degraus na escada da civilização. Isolado pode ser um indivíduo culto, mas na massa é um bárbaro, ou seja, um ser impulsivo. Possui a espontaneidade, a violência, a ferocidade, também o entusiasmo e o heroísmo dos seres primitivos. Freud cita, então, Schiller. Isoladamente, cada um é passavelmente arguto e perspicaz. Mas, quando incorporado na massa, descobre-se imediatamente que é um asno. E aí eu achei impossível não pensar na frase também atribuída a Hitler, que diz assim, que sorte para os ditadores que os homens não pensam. Uhum. Vemos com isso o quanto interessa aos ditadores o movimento ou os movimentos de massa. Em massa, todos os atos impensáveis são possíveis. Todos os atos infantis e impulsivos podem ter lugar, mesmo que ameace a integridade de seus membros, já que o impossível, o real da castração, não se coloca. Ocorre aqui também uma frase de Napoleão. Impossível é uma palavra somente encontrada no dicionário dos tolos, ele teria dito, Napoleão, que é um imperador que nos deixou máximas muito reveladoras. Quando incitado por uma autoridade ou uma ideia, o indivíduo, massificado ou grupal, é capaz das piores violências. Entretanto, se a inteligência e a conduta caem em níveis medíocres inferiores na massa, sua conduta ética também pode elevar-se em direção a ideais. Os indivíduos agrupados são capazes das piores coisas, mas também das melhores. Nesse texto, Freud, entre outras coisas, mostra que não só o homem é um ser social, apesar disso não ser uma novidade, pois muitos animais são, mas eles se agrupam de maneiras específicas, colocando em suspeita, o Freud coloca em suspeita um instinto básico gregário, né? E aí ele se pergunta, o que é uma massa? Quais alterações produzem no indivíduo o movimento de massa? São essas perguntas que seguem regendo a reflexão de Freud. Freud, então, distinguirá, apelando para outros autores, né, vários, como Regina mencionou, as aglomerações transitórias, por exemplo, revoluções que podem configurar uma massa ou uma multidão, distinguindo de outros grupos mais organizados, instituições estáveis por princípios e hierarquias, líderes ou ideais, né, igreja e exército, que é o exemplo maior. Qualquer multidão de seres humanos dificilmente pode se reunir sem possuir rudimentos de uma organização, como uma condição para que um grupo aconteça. Freud, citando McDougall, exige, né, para qualquer grupo algo ou um objeto em comum entre seus membros, mas também certo grau de influência recíproca. Bom, o texto entrou aí, né, gente? Eu estou na página 3, no inicinho da página 3. Certo grau, então, de influência recíproca, que perfaz essa influência recíproca, segundo Freud, uma homogeneidade mental, que quanto maior, mais prontamente os indivíduos constituem uma massa psicológica e mais notáveis são as manifestações da mente, alma coletiva. Ele não fala em mente grupal, Freud, viu, gente? É alma grupal aqui, coletivo Seele, é alma,
Interessante, né? Quando ele cita outros autores, como a McDougall, que é mental homogeneity, aqui, ó, homogeneidade mental, mas ele mesmo ele usa alma. Alma da massa, né? Alma coletiva. Mas na medida em que segue seu texto, então, Freud, percorrendo o caminho que conduz suas perguntas, né? O que é um grupo, né? Como há essa transformação, né? do indivíduo na massa. Freud também vai chegando ao que faz obstáculo ao grupo, além do que condiciona a aglutinação da massa, né? As perguntas são desses dois sentidos. Na massa, o amor egoísta, narcísico, sofre limitações, onde tem lugar outros laços de interesse, de trabalho. Os impulsos sexuais, o amor narcísico é incompatível com a massa. Os impulsos sexuais e o amor que pode acompanhar os primeiros ou se acrescentar a eles também são um obstáculo ao grupo. Os casais se bastam. Né? Ele explora isso. Né? O casal não precisa de grupo, eles querem ficar sozinhos, né? Eles são antissociais. A neurose também está, diferente da hipnose, né? Do amor hipnótico que faz a massa. A neurose também está associada ao que impede o laço grupal, podendo encontrar, por outro lado, arrefecimento no elo social. O elo social também trata a neurose, apesar de a neurose também poder ser antissocial. Né? É a complexidade que traz esse texto do Freud. Pode-se dizer que uma neurose tem sobre a massa o mesmo efeito desintegrador que o estado de estar amando, né, dos casais. Por outro lado, parece que onde foi dado um poderoso ímpeto à formação da massa, as neuroses podem diminuir ou, pelo menos temporariamente, desaparecer. Justificáveis tentativas foram feitas para situar esse antagonismo entre as neuroses e a formação de massa a serviço da terapêutica. Regina explorou isso maravilhosamente, né? Dos grupos operativos, né? Tem também os grupos do Bion, de pós-guerra, né? Da Segunda Guerra, que foi de onde Lacan tirou a ideia de cartel, e a gente volta a isso. E aí a gente vê, né? É um outro tipo de grupo, né? Esses a serviço da terapêutica. São as variantes grupais. Com um subtítulo aqui, né? Uma grande mentira, ou pelo menos questão aberta. Uma frase de Adolf Hitler: torne a mentira grande, simplifique-a, continue afirmando e, eventualmente, todos acreditarão nela. Bom, Freud defende, apoiado em Otto Rank, citando seu livro, no livro de Otto Rank, O Mito do Nascimento do Herói, de 1914, que este mito conta uma grande mentira, né? Sobre a destituição do pai da horda. O primeiro poeta épico pode ter sido, segundo Freud, alguém que inventou o mito do herói como autor único da façanha do assassinato do pai. Ora, sabe-se pelas narrativas heróicas que nunca se alcançam proezas sem auxílio de outros. Nos mitos e contos de fadas surgem sempre ajudas, né, por vezes inusitadas, né, pequenos animaizinhos, né, deuses compadecidos, há sempre ajudantes, né, do herói, para que ele cumpra, né, a proeza. Freud experimentou solidão e isolamento no inventar da psicanálise e no desenvolvimento de sua teoria, mas para criá-la dialogou com inúmeros pensadores e nunca pensou em sustentá-la sozinho. Lacan também, né, quando nos diz, na ata de fundação de 64, fundo, tão sozinho como sempre estive na minha relação com a causa analítica, isso na ata de fundação, né? Isso é uma grande mentira, pois nunca esteve tão sozinho assim. Né? Certamente, o desamparo é irredutível em cada um e é solitário. Solitário é o ato responsável. Mas se este ato se mantém ou é relançado na cultura e no tempo, não se sustenta apenas por um. Há uma parte importante de Freud no texto que agora trabalhamos. Quanto ao trabalho intelectual, permanece um fato, na verdade, estou citando Freud, né, que as grandes decisões do domínio do pensamento e as momentosas descobertas e soluções de problemas não só são possíveis ao indivíduo que trabalha em solidão.
só são possíveis ao indivíduo que trabalha em solidão, né? A solidão ela é necessária para essa criação. Contudo, mesmo a alma da massa, né, massa em si, é capaz do gênio criativo no campo da inteligência, como é demonstrado, acima de tudo, pela própria linguagem, pelo folclore, pelas canções populares, as artes, né, Regina? E outros fatores semelhantes à poesia e à criação. Permanece questão aberta, além disso, saber quanto o pensador ou poeta, Dichter, individualmente, devem ao estímulo do grupo em que vivem. E se eles não fazem mais do que aperfeiçoar um trabalho mental, anímico, né? Em que os outros tiveram parte simultânea. Isso é o Freud dando crédito, né, ao ambiente que o sujeito cria, né, que o poeta cria, que os artistas produzem. Se mesmo, artistas intelectuais, inclusive, se mesmo em um ato solitário de criação podemos suspeitar da participação de muitos, a massa nunca estará excluída da emergência de uma liderança. Pergunta Freud, né? O que transforma a psicologia de massa em psicologia individual? Como é possível, entre as abelhas, elas transformarem, em caso de necessidade, uma larva em uma rainha em lugar de uma operária? Né? Se o líder escolhido, líder em todo o texto de Freud é Führer, tá, gente? É o Führer. É escolhido pelo ideal do eu na vertical, promovendo a identificação na horizontal entre a massa irmanada, aos irmãos cabe declararem quais os traços elegem como ideais, sendo por eles comungados. Mas, curiosamente, pouco é dito do que pensa, né, o Führer, né, que foi colocado na posição de líder. O que podemos constatar em líderes em que o poder os tornou absolutos é que eles nutrem pela massa obediente e submissa um profundo e infinito desprezo. Freud, descrevendo a ordem do pai, constata: ainda hoje, os indivíduos massificados permanecem da necessidade da ilusão de serem igual e justamente amados por seu líder. Ele próprio, o líder, porém, não necessita amar ninguém mais. Pode ser de uma natureza dominadora, absolutamente narcisista, autoconfiante e independente, a ponto de abrigar a massa sacrifícios de toda a ordem, mesmo a morte sumária. O amor né, outro, não hipnótico, não narcísico ou incestuoso, mas como processo civilizatório, põe freio ao poder narcísico do líder. Logo, o processo civilizatório pode sofrer retrocessos se o macho alfa exerce seu poder, escravizando seguidores e, como um animal violento, marca seu território. Eu acredito em uma só coisa, o poder da vontade humana. Essa frase também é atribuída a Stalin. Sabendo do terror que gerou essa liderança, podemos ouvir algo do que Freud marcou em seu texto sobre o narcisismo, como a involução da sublimação na parafrenia. A contrapartida de um império da vontade, ou uma idealização da pulsão, como constata, né, o Sérgio Becker, que trabalhou recentemente em um texto assim intitulado, né, A Idealização da Pulsão, né, como um contraponto, um paralelo da involução da sublimação, né, nessas lideranças. Que é o contrário do que Regina destacou como aquela circulação do não saber. É exatamente o contrário disso, que invoca essa sublimação e essa constatação da castração, do não saber. Bom, qual o lugar da mulher na mentira do mito do herói, da massa e para além? Se o mito é uma fala despolitizada, nos diz Roland Barthes, existe pelo menos uma fala que se opõe ao mito, é a fala que permanece política. O mito aqui, como uma fala despolitizada, é muito interessante, tem uma especificidade no Roland Barthes, mas a gente pode dizer
que o que se pretende despolitizado, na verdade, é politizado, né? Então, é uma questão aqui, né? Que uso se faz do mito? Uso político. Bom, Freud parte do postulado que havia entre os homens um matriarcado, uma ginecocracia antes do pai da horda assumir o poder. Podemos pensar aqui em um paralelo com a operação da metáfora paterna, pois isso pode contar um pouco a história do ínfase, em seu enfrentamento com a interdição paterna, que recalca os desejos incestuosos. Bom, os irmãos da horda mataram o pai castrador, que exercia o poder sobre todas as mulheres, impedindo aos filhos o acesso a elas. Mas ninguém da massa de vencedores podia tomar seu lugar, ou, se algum fez, retomaram seus combates até compreenderem que deviam todos renunciar à herança do pai. Formaram, então, a fraternidade totêmica, todos com direitos iguais e unidos pelas proibições totêmicas que se destinavam a preservar e expiar a lembrança do assassinato. Então, o assassinato do pai introduz a lei. A esse ato sucedeu, portanto, uma comunidade democrática. No entanto, a insatisfação com que fora conseguido ainda permanecer tornou-se fonte de novos desfechos. As pessoas que estavam unidas nessa fratria, gradualmente, chegaram a uma revivescência do antigo estado de coisas, num outro nível. O macho tornou-se, mais uma vez, o chefe de uma família e destruiu as prerrogativas da ginecocracia que se estabelecera durante o período que não havia pai. Isso é Freud, né, gente? Contudo, a nova família era apenas uma sombra da antiga. Havia um grande número de pais e cada um deles era limitado pelo direito dos outros, né? Uma democracia. Foi então que talvez algum indivíduo, da urgência do seu anseio, né, a emergência aqui do líder herói, né, tenha sido levado a libertar-se da multidão e assumir o papel do pai. Quem conseguiu isso foi o primeiro poeta épico e o progresso foi obtido em sua imaginação. Esse poeta disfarçou a verdade com mentiras consoantes com seu anseio, inventou o mito heróico. O herói era o homem que sozinho havia matado o pai que ainda aparecia no mito como um monstro totêmico. Como o pai fora o primeiro ideal do menino, também no herói que aspira ao lugar do pai, o poeta criava agora seu primeiro ideal do eu. A transição para o herói foi provavelmente fornecida pelo filho mais moço, o favorito da mãe, filho que ela protegera do ciúme paterno e que, na época da horda primitiva, fora o sucessor do pai. Isso a gente encontra nas mitologias, né? Essa preferência, né, da mãe por um filho que vai tomar o lugar do pai. Das mentirosas, que é uma fantasia infantil. As mentirosas fantasias poéticas dos tempos pré-históricos, a mulher que constituíram o prêmio do combate, a tentação para o assassinato, foi provavelmente transformada na sedutora e na instigadora ativa do crime, né, do parricídio. Nessa versão mentirosa, a mulher-mãe incestuosa recria o mito do pai poderoso na figura do herói, que reivindica ter agido sozinho na realização da façanha, a qual certamente só a horda como um todo ter-se-ia aventurado. Então, aqui Freud critica, né, o mito do herói, dizendo que ele nunca teria feito isso sem os irmãos. Bom, Freud está assegurado que ninguém comete um ato como este sozinho. Freud, em Totem e Tabu, explora a ideia anti-incestuosa da prática da exogamia como consequência da interdição produzida pelo assassinato do pai. Né? Lei totêmica que fará aqui corte ao gozo endogâmico, né, da endogamia, liberando os homens para outras mulheres, outras famílias, né, que é a consequência da interdição do incesto. A exogamia, então, que acho que isso é muito interessante a gente trabalhar isso mais, né? A exogamia como os fatores civilizatórios, né? O amor, né, não narcísico, e a exogamia. Esses elementos que favorecem a civilização, acho que a gente está precisando muito, né, nos tempos de hoje, trabalhar esses elementos.
civilizatório. A exogamia como fator civilizatório retornará no texto sobre a psicologia de massas, opondo claramente a massa à civilização. Grupo não é qualquer grupo que ativa, que vai na direção da civilização. Da mesma maneira que o amor sexual é incompatível com as grandes massas artificiais, como a igreja e o exército, o amor pelas mulheres rompe os vínculos de massa raciais. Isso é Freud, tá, gente? Divisões nacionais, segregações, né, no sentido aqui alemão, e sistema de classes, produzindo, assim, importantes conquistas civilizatórias. Parece certo que o amor homossexual é muito mais compatível com os laços de massa, mesmo como toma os aspectos de impulsos sexuais desinibidos. Isso é uma coisa que eu observo Freud, né? Mas que a gente tem que entender não como uma questão de gênero, né? Ele fala, inclusive, que independe de gênero essas questões, mas o homo aqui como interessante a homogeneidade, né? Do mesmo, ou do comum, né? Da comunidade, num grupo. E do héteros como fator de diferença, né? Esse amor ao diferente, que né? Reflete um pouco o título da Regina, né? Uns iguais, né? Todos uns, cada um, né? Como um na singularidade, e iguais na castração, né? Então é nesse sentido que eu tô aqui trabalhando esse homo e héteros. Então, que favorece nesse ethos no sentido da exogamia. Lógicas, então, masculina, estou aqui pensando no quadro da sexuação, né? Lógicas masculina, fálica e feminina, não toda, que não se excluem, né? Também não se complementam, mas se cruzam, né? Como na fórmula, na tábua da sexuação, né? Com as setas, se cruzam, se comunicam de alguma maneira e transitam. Voltando ao mito do herói, é por essa mentira que quando um tirano, por essa mentira do mito, que quando um tirano, um líder monstruoso, chega ao poder, não basta escorraçá-lo, né? Fora fulano, fora cicrano, né? Mesmo porque, claro que um impeachment às vezes é bom, mesmo, mas a gente sabe que sendo líder um sintoma, a gente não aborda na lógica da eliminação, nem dele, nem desse lugar, né, do lugar de chefia, que é de estrutura, se somos animais de horda. A gente não elimina esse lugar, a gente vai, né, a gente tem que tratar isso de uma outra maneira, né? Porque é preciso sempre pensar em quem o elegeu ao Führer, né, e o apoiou, os ajudantes, né, porque ele não fez isso sozinho, e avaliar o que é preciso considerar e retificar para que outro cenário, esse esforço de civilidade, nesse esforço, faça ser incompatível o elemento em questão com a posição de autoridade. Né? Pensando aqui, por exemplo, em Hitler, né, que é o protótipo dessa monstruosidade. Freud, em 2 momentos, mostra seu interesse em explorar com ênfase especial grupos com líderes e sem líderes, né? Questão que ocupou muito pouca atenção dos que se deteram sobre o assunto, o próprio Freud fala. Teremos de nos interessar, acima de tudo, pela distinção existente entre as massas que possuem um líder e as massas sem líder. Teremos que considerar se as massas com líderes talvez não sejam as mais primitivas e completas, se nas outras uma ideia, uma abstração, não pode tomar o lugar do líder. Uma causa, né? Estado de coisas para o qual as massas religiosas, com seus chefes, é o princípio da igreja, da religião, né? Constitui uma etapa transitória, né? A religião. Também líderes secundários, uma ideia dominante, um ódio e variantes. Uma causa, né? Por exemplo. E se uma tendência comum, um desejo, em que um certo número de pessoas tem uma parte, não poderá, da mesma maneira, servir de sucedâneo. Né? Surgiria, então, a questão de saber se o líder é realmente indispensável à essência de uma massa e outras questões além dessa. Freud aí se pergunta algo que pensamos em dar continuidade como uma possibilidade de nos agruparmos de outra maneira. Mas Freud parece achar que não. Freud eu acho, né, que ele não abre mão, diferente de Lacan, do grupo
com o líder. Ele afirma diversas vezes que o ser humano é um animal de horda, obediente a um chefe, e o que se pode fazer diante de tantas guerras e violência. Olha só a solução de Freud. Ele fala que é preciso educar o líder, é uma questão de educação, educar o líder na renúncia pulsional e na primazia da razão, que é o que ele fala isso diversas vezes, né? É o que ele nos prescreve também em sua carta a Einstein, porque a guerra. Freud nos diz que a unificação das massas pelo poder dos governantes não garante a paz e que, como pacifista, não podemos concordar com a guerra. E ele fala assim, isso por motivos orgânicos e constitucionais, não é possível concordar com isso. Porque isso vai tudo contra o que favorece o processo civilizatório, e que, para Freud, é o domínio da vida pulsional pelo racional. Mas, então, Freud está sempre entendendo que o que se pode fazer é a renúncia pulsional e a substituição pela razão, a razão que doma, né, essa vida pulsional. Essa solução Freud defenderá em sequência no futuro de uma ilusão, isso é claro, né? Ele põe a ciência no lugar da religião e no mal-estar da civilização. Mas Freud não é bobo, né? Ele não vai defender essa solução, essa ideia, sem levantar os problemas que essa renúncia pulsional acarreta. Bom, entre um mito e outro caminha boa parte da humanidade. Gostamos de pensar que poderíamos aproveitar mais nosso pós-guerra por vir, né? Nós estamos em uma, teremos nosso pós-guerra, espero, e para avançarmos um pouco mais para além das lideranças heróicas ou messiânicas que recuam o processo civilizatório e impedem o avanço democrático. Bom, se Freud orienta a solução dos problemas grupais em direção ao líder racional e calculacional, Lacan suspeitará tanto da razão kantiana como da moral sadiana. O psicanalista francês tratará o pai da horda como algo pouco crível, ele chama de papai orango, né, o pai da horda, a ser superado também na teoria pela estrutura. Ele vai dizer em televisão, né, que o mito é a tentativa de dar forma épica que se opera da estrutura. Né? Então, assim, é uma mentira do que opera da estrutura. A forma épica é uma ficção. Né? Apesar de reconhecer, né, o Lacan reconhece o anseio de todos pelo um, né, pela essa coisa unificada do líder na massa. Lacan não abre mão, apesar de tudo, da castração ou da interdição ao todo, figurada de várias maneiras, desde a metáfora paterna, o sujeito dividido, passando pela incompletude que provoca o enrodamento de RSI, até o corte de operação derradeira em Estia Barrado. Né? Estia Barrado, que não há universo de discurso, não há outro todo. Né? Ao consentir definitivamente com a castração, Lacan, anti-herói, aposta ainda na vergonha, ou melhor, em uma vergontologia, né? Ele vai brincar com a palavra ontologia, ont, de vergonha, e ontologia, fazendo uma homenagem a Hegel e a sua ousadia, a necessidade da luta entre o senhor e o escravo e sua contingente subversão, né, que a clínica psicanalítica opera. É um paralelo que é interessante a gente fazer. A gente não pode se impedir de sonhar, diz Lacan, é claro, nem de procurar saber quem fez isso primeiro, homenageando a Hegel. E então se encontra a beleza do jogo em que o senhor devolve a bola ao escravo, mas talvez seja simplesmente alguém que sentiu vergonha e que se lançou assim para a frente. Então, nós temos aí um reconhecimento do outro que não é simplesmente uma inversão das posições egóicas ou individuais, né? Uma revolução, mas uma subversão. Nessa lógica coletiva, reconhecemos que pouco somos sem o outro, que nada ou muito pouco fazemos sozinhos, porque o outro faz diferença. Somos todos castrados, mas diferentes. O que Regina, no seu texto ótimo, na sua palestra, marcou de uma maneira, né, diferente, mas muito com esses pontos aqui que a gente vê que se encontram. Desde o campo do gozo, o campo lacaniano,
apostamos em alternativas aos grupos liderados com Lacan, desde a lógica não toda do cartel, que é um tipo de grupo, né, sem líder, é uma variante grupal, como a possibilidade de uma lógica extensível. Extensível da lógica da clínica, né? Isso tem uma lógica clínica da intenção. Uma lógica da comunidade da experiência analítica, né? A comunidade de experiência, que é uma expressão de Lacan. Desses grupos, chamados cartéis, o mais um não é o mestre, mas pode ser qualquer um que circula, se reserva, se reveza, cuida do encaminhamento dos trabalhos, do respeito às diferenças. Nesses grupos, não guiados por líderes, onde há participantes e não seguidores, a distintividade do gozo de cada um pode não se perder. Eis a diferença que é uma causa, como a do desejo, dá valor absoluto e não relativo. Sendo assim, o gozo do próximo pode ser suportável e mesmo desejável para cada um, né? Se o gozo do próximo é uma coisa tão difícil, né? O racismo é testemunho disso, né? A gente pode propor e a gente pode tentar, né? E devemos fazer isso, né? Uma prática não segregacionista, antirracista. A função psicanalítica, ela é pacifista porque trabalha pela diferença. Nossa prática essa praxis é exogâmica por definição. É desejo de diferença, prática não toda que acolhe a pulsão de morte enquanto separação em jogo com Eros. Desejo de diferença é separadora, né? Nesse sentido, a pulsão de morte tem lugar aí como separação. Desejo de diferença desde a clínica e intenção, né? A clínica é a promoção do sujeito e a destituição do sujeito suposto saber, quer dizer, tem a ver com essa lógica de passar a bola ao escravo, né? Do senhor que passa a bola ao escravo, como diz o Lacan. Então, da clínica e intenção a extensão desse desejo até, como a gente faz no Fórum Mineiro de Psicanálise, né? Até as fronteiras tribais, já que falamos de horda, ou institucionais, já que estamos entre psicanalistas, né? Vai aqui a minha homenagem a mais de 20 anos de realização do Fórum Mineiro de Psicanálise. Uma ideia de desejo de diferença absoluta é, em sua praxis mesma, um tratamento do narcisismo das pequenas diferenças, que é o que resta na obscenidade das massas quando ocorre a eliminação das singularidades. Gente, agradeço a escuta de todos e é isso aí que eu gostaria de dizer. Muito obrigado, Regina e Bárbara. Duas palestras magníficas, emocionantes. Os dois trabalhos da Regina e da Bárbara, após a autorização das duas palestrantes, estará disponível no site do Fórum Mineiro de Psicanálise, né? Então, vocês poderão acessar o fórum, o site, que lá estarão disponíveis as duas palestras. Vocês não podem guardar essas palestras para vocês. Bem, gente, eu peço desculpas pelo nosso transtorno, mas o Simpla nos dá um tempo limitado e esse tempo termina às 11h04. Nós temos, assim, primeiras mensagens excelentes, questões assim de grande de grande repercussão, mas nós vamos ter que limitar até 11h04. Então, 11h04, mas nós vamos ter a gravação no YouTube e os trabalhos no site do 11º Fórum. Então, nós temos aqui da Yolanda Mourão, existe inconsciente institucional? O inconsciente é do sujeito. O próprio Célio Garcia falava da diferença entre o grupo ligado ao todos iguais, de uma outra ética que trouxe para nós, a do coletivo, ligado ao não todo. Roseli diz que tem muitos pontos para discutirmos. Sem dúvida, nós vamos ter ainda esse pré-fórum foi o primeiro, nós vamos ter muito espaço para discutir os próximos pré-fóruns, né?
Parabéns, Regina, trazer o social para o debate é fundamental. Depois nós temos aqui vários parabéns, viu, Regina? Os uns no grupo deixa de ser um, perde sua individualidade, ele fica alienado ao grupo, né? Aí nós temos aqui a Bárbara enviar o texto para quem consegue compartilhar a tela e a pessoa compartilha. É uma sugestão. Por favor, na hora dos debates, poderia ser falado mais sobre a grande mentira e o fenômeno do negacionismo atual aqui no Brasil? Obrigada. A Suzana disse: gostaria que a Bárbara desenvolvesse a questão de que uma posição aparentemente não política é política. Como se entender o termo política? Como pensar essa questão no meio psicanalítico? Do Roberto Mendonça, ele traz um trecho de um artigo dele, né? Não é preciosismo de tradução comentar que nem uma única vez Freud utiliza a palavra mental, mental em alemão, em toda a sua obra. Essa palavra surge poucas vezes em textos escritos em outras línguas, francês e inglês. Não há dúvida de que podemos pensar a mente como um epifenômeno do funcionamento cerebral, o que contrariaria toda proposta freudiana, caso ele a utilizasse como ficou marcado na tradução de James Strait. Por outro lado, Freud utiliza palavras como sile, alma, silich, anímico, silet ben, vida anímica, todas sem nenhuma conotação religiosa, ou psíquico, para se referir ao processo paralelo ao fisiológico, o que, sem sombra de dúvida, é mais coerente com sua proposta. Perfeito. Rodrigo Barbosa diz: perdi parte da primeira apresentação, mas achei interessante aparecer o Winnicott. E me lembrei de um texto dele, A Capacidade para Estar Só. Seria isso que faria barreira aos grupos, essa capacidade de ficar só? E ele comenta mais algumas coisas, né? O principal é esse. A Yaskara diz: gostaria de trabalhar a frase dita pela Bárbara: a alienação pode ser psicótica. Sem dúvida, né? Enquanto isso, Bárbara e Regina, se vocês quiserem responder essas questões, vamos falando. Eu gostaria primeiro de falar para Bárbara que o texto dela é excelente, genial, porque você pegou exatamente, não é, vamos dizer, uma dimensão, não é, diferente da minha. Esse texto é fantástico por causa disso. E elas podem se conversar assim muito bem. Eu fiquei, quando estava escrevendo o texto, pensando em tantas coisas que você colocou e que eu não podia entrar, né? Era outra vereda, não é? Então, eu acho interessante, são duas veredas assim, que pode acrescentar muito ao momento que nós estamos vivendo, como a busca de uma saída, não é? Para esse momento. Então, queria te parabenizar por esse texto maravilhoso, viu? Gostei demais. A primeira coisa que eu queria colocar, não é? Eu não consegui gravar as perguntas, não é? Mas eu queria começar só falando um aspecto, não é? Que é muito importante, foi muito importante no nosso trabalho, é a ideia de que o todo não é o somatório das partes, né? que Bárbara trouxe, né? Então, na teoria dos grupos operativos, não é? E o próprio Bion traz isso, o todo é diferente do somatório das partes e vai além disso. Então, é exatamente isso que traz a possibilidade do novo e da transformação, não é? Então, eu queria salientar isso nos uns iguais, não é? Que eu trouxe como uma metáfora a partir de um trabalho do próprio grupo, não é? Bem, eu queria fazer essa pequena colocação, porque tem muitas coisas, e passo a palavra para você, Bárbara. Obrigada, Regina. Também gostei muito de trabalhar aí, né, nessa conversa dos textos.
eu queria comentar com você sobre quando você fala que gente não é recurso, né? Essa pobreza dessa expressão, né? Recursos humanos, né? Não é recurso, não é rebanho, né? E eu acho que são marcações importantes que nós estamos fazendo aqui. E teve uma questão, várias questões, né? Mas eu agradeço ao Roberto a pesquisa que ele fez, né? Sobre a questão da alma, a psique em Freud. São esses os termos, né? Ou é psique, ou é psil, né? A alma é isso mesmo, né? Não tem mental, né? Raramente. E como ele mesmo considerou aí, né? Disse, isso tem muito mais de acordo com a questão freudiana, fora exatamente da religião, não é uma questão religiosa, é a alma mesmo, né? É a psique, né? Agradeço aí a pesquisa que ele fez e compartilhou. A questão do negacionismo, né? Isso é uma coisa muito impressionante o que a gente está vendo, né? Assim, é difícil. Eu chamei, eu acho que a gente está mesmo numa guerra, né? E é uma guerra do negacionismo. Tem o vírus de um lado e o negacionismo de outro, né? Isso é um negócio muito impressionante, assim, a coisa da fake news, o lugar que a mentira ganhou, né? No mito, né? Nesse mito que ganhou o poder, né? E eu acho que é exatamente isso, né? Assim, o negacionismo ele que forma esses mitos, né? O negacionismo no herói é muito interessante. A mentira no mito do herói, né? Que o Freud marcou, está no pós-escrito, viu, gente? Sempre me chamou a atenção esse pós-escrito do Freud, do Psicologia das Massas, é precioso, né? Lá que tem esse fator civilizatório do amor ao héteros, do amor às mulheres, né? Que rompe fronteiras, laços nacionais, segregações, religião. É muito interessante. E ele vai falar lá dessa mentira, né, do mito do herói, que é uma mentira incestuosa, né? É um negacionismo da interdição paterna, né? A mentira do nascimento do herói, que o Freud está dizendo, é um irmão mais novo, tipo assim, o preferido da mãe, que inventou que a mãe preferiu ele, né? E ajudou a colocar ele no lugar do pai, assassinando o pai, sem a ajuda de ninguém, para ele tomar o lugar do pai, né? É o filho mais novo, diletinho da mamãe, né? Quer dizer, isso é mentira construída pelo filho. Um neném Messias inventou, né, que a mamãe dele, né, preferia ele ao pai e colocou ele no lugar do pai, que foi assassinado por ele. Então, assim, isso é o negacionismo, né? É claro, na mentira do mito do herói. E temos outros, né, terríveis, que é o que a gente está vivendo agora, são mitologias, temos que considerá-las como tais, para a gente conseguir chegar, né? Talvez, né, não a razão, não o predomínio da razão, né? Como o Freud queria, porque isso também, não sei se a gente vê que não é possível, né? A gente fala muito, né, assim, tanto que a ciência está sendo desconsiderada. O Freud achava a mesma coisa, né? Quando ele fala da religião, né, do futuro de uma ilusão, ele vai falar, né, assim, que a ciência tem que tomar o lugar da religião. Não toma, a gente sabe que não toma, né? Mas eu acho que tem uma terceira via que o Lacan aponta, que é o desejo, que é o desejo, e o desejo junto com a diferença, né? Ninguém quer a mesma coisa, né? Ninguém tem que querer a mesma coisa. Né? Que a ideia da interdição paterna é: vão atrás das suas próprias mulheres, façam suas próprias famílias. Ninguém tem que querer a mesma mulher, né? Se ninguém quer a mesma coisa, né? E esse desejo
de diferença, um desejo encaminhado para o hétero, né, o heterogêneo, é um caminho civilizatório, né? Eu acho que é isso que a gente precisa marcar, né, para sair do mito, né, do mito da horda, porque a gente volta a ele de uma maneira muito assustadora, várias vezes, mais de uma. Nunca mais ditadura, olha ela aí. Nunca mais Hitler, nunca mais Holocausto, olha ele aí. Quer dizer, a gente precisa reconhecer que isso volta de uma maneira assustadora, né, poderosa, né? Então a gente vai ter que trabalhar num sentido civilizatório sem negar que isso acontece. Nós também não podemos ser negacionistas querendo uma razão que também não vinga, né? No humano, né? O racional, já não pode apostar tudo no racional. Na ciência também não. Bárbara, Talvez dá mais lugar à arte, né? E talvez dá mais lugar à arte. Gente, desculpa aí, sim. Bárbara, Tá bom. acho que ainda dá tempo de você comentar um pouquinho do que a Yáscara colocou aqui. Gostaria de trabalhar a frase dita pela Bárbara: alienação pode ser psicótica. Eu não comentei, Ascar, essa frase, porque eu falei que é alienação hipnótica, não foi psicótica. Não foi isso? Eu acho que o meu texto tem alienação hipnótica, criticando, né, o amor que favorece a massa. Eu acho que foi isso que eu disse. Bom, a psicose é um tipo de alienação. Eu achei que era alguma coisa onde você estava falando dessa ausência da razão, mas eu posso ter escutado mal. Eu pensei em ausência da razão, sabe? Dessa massa que perde a razão. Mas posso ter ouvido mal ouvindo. Mas a hipnose é isso, né? Também. Perder a razão total. Você está alienado no amor, e no amor ao líder, né? Que detesta todo mundo. Ele só gosta dele mesmo. É alienação hipnótica. Bárbara, se tiver tempo de você falar para nós, como que você vê a política na psicanálise? O que é política na psicanálise? Foi uma pergunta também feita. Olha, eu acho, né, que nossa atuação ela é política desde o consultório. É Luísa, né, que está falando? Isso. Luísa, nossa atuação é política desde o consultório. Eu talvez passei um pouco rápido por essa questão clínica. A nossa clínica as pessoas falam muito de empoderamento, né? Nossa clínica ela é para desempoderar o sujeito suposto saber, né? Assim, as pessoas, eu ouvi alguém falando já, não sei quem, né? Ou algum pensador, que ninguém se autodestitui do poder, né? Nós, psicanalistas, trabalhamos para sermos dispensados, né? A gente trabalha a partir desse lugar vazio, né? Do lugar de causa, já a partir da castração, né? Para acontecer esse descer do analista, né? Descer desse lugar que, pela transferência, a gente é colocado, mas não é um lugar, né, de empoderamento, não. A gente trabalha para ser dispensado, é um lugar de castração, né? É um lugar de descer, né? Então, a gente trabalha para o outro emergir, o sujeito, né? Existe essa palavra, né, que o Sartre tem falado, né, sobre a questão da emancipação do sujeito. Eu acho que isso é uma atitude política. E se a gente for pensar na extensão disso, né, é exatamente para poder fazer essa comunidade de experiência, né, esse coletivo de iguais na castração, com a possibilidade de cada um exercer sua diferença e querer e desejar aquilo que é próprio ao desejo dele. Então, né,
o desejo do um, que é o que cria o líder, né? O Führer, né? Que cria essa uniformidade também, né, na massa, a partir do um. Nina, você quer comentar mais alguma coisa? Nós temos ainda um tempinho. Sim. Posso falar um pouquinho? Quem quer falar? Rodrigo. Rodrigo. Pegando um pouco isso que a Bárbara estava falando do Safatli, né? Eu estava lendo esse último livro que ele lançou e a Bárbara falou que Lacan não esteve necessariamente sozinho, né? E o Safatli, ele tá colocando nesse último livro dele que o Lacan ocupou de maneira sintomática o lugar do poder, né? Ele está fazendo uma crítica a uma reintegração a um campo sob o nome próprio, né? Lacan, Freud, né? Dessas instituições lacanianas, ou os analistas, né? Que se intitulam lacanianos ou freudianos, né? Se isso não teria mais a ver com a formação de um grupo. Queria saber o que vocês acham, né, Bárbara, Regina? O da Regina eu achei interessante a questão do Winnicott, né? Ter aparecido, né? Esse autor, que eu acho um autor muito interessante, né? E eu lembrei do texto dele, Capacidade de Estar Só, né? E fico pensando se isso não tem a ver com o oposto do grupo, né? Essa capacidade E uma coisa que eu acho interessante do Winnicott é que ele fala muito da questão ambiental, né? E que eu acho que é diferente um pouco do que aparece em Freud, nesse texto, que o Freud fala, né? Que descobrimos o que vale para os neuróticos não é a realidade objetiva comum, mas é a realidade psíquica, né? Claro, né, que tem essa questão da realidade psíquica, mas tanto o Winnicott quanto o Ferenczi fala da importância dessa realidade objetiva, né? Por exemplo, disso que a gente está passando, por exemplo, dessa pandemia, isso afeta, né? Tá todo mundo, né? Os pacientes estão muito angustiados, né? Não é à toa, né? Se vocês quiserem comentar, obrigado. Bem, eu vou fazer uma colocação aqui, né, a respeito disso que você está trazendo e fechando com algumas outras coisas importantes, né? A questão do estar só, né, ele tem duas dimensões, né? Na verdade, quando se está só, a criação é um processo de solidão, não é? Mas, ao mesmo tempo, nesse momento de criação, é o momento onde se tem um contato com todo o universo, todas as pessoas, todo o universo, né? Eu acho isso uma coisa muito interessante de se pensar, né? Esse estar só da criação, que é fundamental, né? É o momento de mais coletividade, né? Que o artista, vamos colocar assim, vive, né? É a mesma coisa quando se escreve um texto, né? Isso perpassa, né? Ao escrever esse texto, não é? Que eu apresentei para vocês, né? Eu tive em contato o tempo inteiro, né, com essa realidade que nós estamos vivendo agora. Não é? Foi, como diz o Enfio, né? Dizia o Enfio, irmão, o Betinho, irmão do Enfio, não é? Um sonho que se sonha só é só um sonho. E um sonho que se sonha junto é realidade. Então, eu estou falando dessa realidade como uma outra dimensão, não é? Que eu acho que é importante trazer aqui, não é? Então, e eu queria também comentar que a questão do grupo, e Freud traz isso, pelo menos na minha compreensão desse texto, o problema não está no líder, né? O problema está no tipo de relação que o grupo estabelece com o líder, não é? Isso é algo interessante para se pensar, porque existe, a gente percebe nas experiências, né, que a gente vive de cartel, né, que mesmo todo essas teorias, toda a prática, né, tudo aquilo que Lacan trouxe, não é? Existe um anseio pelo líder no grupo, né?
tanto do lado, é uma fantasia mesmo, né? Tanto do lado do grupo, vamos colocar assim, como do que está no lugar do mais um. A gente encontra isso também, não é? Em muitos analistas, né? Que vai contra tudo aquilo que Bárbara trouxe aí, que eu achei que é isso, não é? O lugar de onde se opera, não é? É importante que o psicanalista ou o líder, né, como Freud propõe, né, faça uma travessia na sua castração, né, que ele seja tratado, para que seja possível ficar nesse lugar, né, do líder. Né? Existiria um líder ou um rei sem reinado? Né? É uma pergunta que eu me fiz durante a escrita desse texto. Né? Bem, chega. Gente, olha, nós vamos pesarosamente encerrar esse debate de hoje tão rico, mas sabendo que vão ocorrer outros pré-fóruns, outras discussões, que nós certamente iremos, assim, aos poucos, percebendo a grande importância que é psicologia das massas e análise do eu, completando esse ano 100 anos, né? E tão atual, completando 100 anos e tão atual. Agradeço a todos, agradeço às palestrantes e vamos em frente, né? Muito obrigada. Obrigado, Heloísa. Obrigada, Heloísa. Obrigada, muito obrigada, Heloísa, a todos muito bom que nos evento. acompanharam hoje. Obrigada, Heloísa. Tem as perguntas aí que a gente não pôde responder, fica para outra oportunidade. Sim, teremos outros pré-fóruns. Sim.